Meu nome é Aline Tavares. Na noite do meu 29º aniversário, minha mãe levantou a taça de espumante no meio do salão lotado e anunciou para os 50 convidados: Aline nunca vai ter a elegância da Bianca. É triste, mas é verdade. Meu pai, do outro lado da mesa, completou sem nem piscar: a Bianca, com 22 anos, já conseguiu o que você nunca vai conseguir, filha. Aceita isso. Minha irmã mais nova, sentada ao lado deles com um vestido de grife que eu nunca poderia pagar, sorriu daquele jeito dela e disse alto o suficiente para todos ouvirem: Né, Aline? Tem gente que nasceu para brilhar e tem gente que nasceu para assistir. O salão inteiro ficou em silêncio. 50 pares de olhos fixos em mim. Eu não gritei. Não chorei. Apenas empurrei minha cadeira devagar, deixando o som do metal arrastando no piso ecoar, e sorri. Então comecem a pagar por ela, eu disse olhando direto para o meu pai. Porque, pai, o senhor está demitido, a partir de agora. O copo na mão dele parou no ar. Minha mãe arregalou os olhos. Bianca deu uma risada nervosa, esperando o momento em que eu ia dizer que era brincadeira. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você já teve família que te tratou como descartável no momento em que alguém mais jovem e mais bonito apareceu, deixa um comentário aqui embaixo e me conta de onde você está assistindo. Você já sorriu enquanto planejava a vingança perfeita? Me conta, porque o resto dessa história vai doer de um jeito que você não espera. Eu tinha 18 anos quando meu pai me chamou no escritório dele em casa e empurrou um envelope pela mesa. Dentro estava a carta de aprovação integral na Fundação Getúlio Vargas, que eu tinha lutado 2 anos para conseguir. Ele nem levantou os olhos do notebook. A gente vai segurar esse dinheiro, ele disse. Sua mãe e eu queremos ter outro filho ainda. Esse vai precisar mais do que você. Eu lembro de ter ficado olhando para o papel até as letras começarem a borrar na minha vista. Não discuti. Apenas acenei com a cabeça, saí da sala e fui atrás de todo o financiamento estudantil que eu conseguia encontrar. 4 anos depois, me formei entre os primeiros da turma em administração de empresas, com ênfase em gestão financeira. Voltei para casa com um plano de negócios debaixo do braço e pedi para os meus pais assinarem como avalistas para eu abrir a Tavares Consultoria Empresarial no meu nome. Minha mãe foi a primeira a rir. Meu pai nem tentou esconder o sorriso de canto. Filha, ele disse com aquela voz que eu aprendi a odiar. Essa é uma empresa de família. Mulher não comanda legado. Quando a gente tiver um filho homem, ou pelo menos alguém que preste, a gente conversa. Eles se recusaram a colocar o sobrenome Tavares em qualquer coisa que fosse minha. Então eu peguei um ônibus para São Paulo com 2 malas e R$ 28 mil de dívida. Aluguei um quarto em Pinheiros que mal cabia uma cama e abri a empresa do mesmo jeito. Passei os primeiros meses ligando para empresários, oferecendo consultoria de graça só para construir portfólio. Fechei meu primeiro contrato real com uma rede de farmácias 3 meses antes de fazer 24 anos. E nunca mais pedi um centavo para os meus pais. 10 anos depois, a Tavares Consultoria tinha 143 clientes espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. O faturamento anual tinha passado de 12 milhões de reais. O conselho de administração me implorou para assumir a presidência. Mas meu pai ainda sentava em todas as reuniões de investidores usando o título de presidente fundador, como se fosse uma medalha de guerra. No papel, eu era a CEO. Mas toda decisão importante ainda precisava da assinatura dele. Ele adorava lembrar todo mundo que a empresa levava o sobrenome dele, não o meu. Eu sorria nas reuniões, assinava onde mandavam e, em silêncio, fui movendo cada ativo novo para empresas holding que ele nem sabia que existiam. Então, há 16 meses, eu fiz algo que ninguém viu vindo. Numa terça-feira qualquer, entrei no escritório dele em casa com uma garrafa do uísque preferido dele e uma pasta grossa de documentos. Pai, eu disse, o senhor fala em se aposentar há anos. Deixa eu oficializar isso. Ofereci para ele o cargo de presidente emérito. R$ 750 mil por ano, plano de saúde completo, o escritório com vista para o Ibirapuera.
Tudo que um homem que quer descansar poderia querer. Minha mãe bateu palmas como se eu finalmente tivesse entrado na linha. Ele folheou até a última página, assinou sem ler além da linha do salário e apertou minha mão como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Naquela noite, eles brindaram a minha generosidade. Eu levantei minha taça junto com eles e não senti absolutamente nada. Assinei aquele contrato por um motivo só. Ricardo Mendes é meu advogado corporativo desde o dia em que assinei o primeiro contrato daquela sala minúscula em Pinheiros. Ele conhece cada empresa fantasma, cada estrutura de holding, cada linha que eu já tracei para proteger o que eu construí. Numa quinta-feira à tarde, meu celular tocou na mesa de cabeceira. O nome dele piscou na tela. Aline, ele disse no segundo em que atendi, voz baixa. Seu pai acabou de me mandar um e-mail do endereço corporativo dele. Ele quer que eu redija um trust irrevogável. Tudo. Os acordos operacionais, as propriedades dos imóveis das holdings, as reservas em dinheiro. Tudo vai para Bianca quando ela fizer 25 anos. Seu nome não aparece uma vez sequer, nem como beneficiária contingente. Sentei na cama, acendi o abajur e abri o notebook. Ricardo já tinha encaminhado a mensagem. A assinatura do meu pai ainda dizia Marcelo Tavares, presidente emérito, Tavares Consultoria Empresarial. As instruções eram cristalinas. Me excluir completamente. Fazer a transferência parecer planejamento sucessório. E fazer rápido. Li o e-mail 3 vezes. Sem raiva, sem lágrimas. Só a clareza mais gelada que já senti na vida. Ele sabe que você é minha advogada primeiro? Perguntei. Ele acha que lealdade ainda está à venda. Ricardo respondeu. Ele ofereceu 50 mil reais de bônus para ter os documentos prontos em 2 semanas. Me encostei na cabeceira e olhei para o teto. Diz que sim, eu falei. Diz que você vai começar imediatamente. E cobra cada minuto da empresa, porque daqui para frente cada centavo que ele gastar é da minha conta. Ricardo fez uma pausa. Você tem certeza? Absoluta. E Ricardo, a partir desse segundo, você trabalha para mim e só para mim. Dobra seu valor de retenção se for preciso. Eu quero um plano espelhado. Algo que ele nunca vai ver chegando. Ele soltou o ar devagar. Entendido. Desliguei, servi um copo d'água e abri uma nova pasta criptografada no desktop chamada Fim do Jogo. Naquela noite, eu não dormi. Mapeei cada ativo, cada entidade, cada autoridade de assinatura que ainda flutuava no nome do meu pai. Quando o sol nasceu, eu tinha uma lista de 49 movimentos que precisavam acontecer em silêncio absoluto. Logo na manhã seguinte, convoquei uma sessão emergencial do conselho sem os pais presentes e me votei como única sócia administradora da LLC principal. A resolução passou por unanimidade. Meu pai tinha faltado nas últimas 4 reuniões de qualquer jeito. Em seguida, criei o Trust Irrevogável Aline Tavares em Delaware, nomeei Ricardo e 2 trustees independentes que ele confiava e comecei silenciosamente a transferir a propriedade de cada novo contrato e cada refinanciamento para o nome do Trust. Os ativos antigos ficaram onde estavam por enquanto. Eu precisava que a ilusão continuasse intacta. Mantive os cartões corporativos ativos. Deixei o nome do meu pai na lista do clube de golfe e nos ingressos de camarote do Morumbi. Até aprovei o pedido da minha mãe por um Audi novo para fazer compras. Cada compra, cada transferência, cada assinatura foi direto para um livro-razão paralelo que Ricardo montou para mim. Bianca, enquanto isso, começou a postar de jatinhos particulares e resorts 5 estrelas que ela achava que eram presentes de aniversário. Eu via as cobranças batendo no cartão corporativo American Express e simplesmente encaminhava tudo para o contador forense que eu tinha contratado 6 semanas antes. Ele sinalizou cada uma como despesa pessoal disfarçada de entretenimento de cliente. O total subiu para mais de 3 milhões de reais mais rápido do que eu esperava. Organizei retiros estratégicos trimestrais em Florianópolis e em Campos do Jordão, levei a equipe executiva em primeira classe e fiz questão de que meu pai ouvisse como sua filha tinha se tornado generosa na semi-aposentadoria dele. Ele adorou. Me ligou para dizer que eu finalmente estava agindo como família na frente da equipe. Eu sorri
Enchi o copo dele de novo e assinei mais uma aprovação para o depósito do apartamento novo da Bianca em Moema. Ricardo mandava para o meu pai versões do trust falso a cada 10 dias, cada versão mais blindada que a anterior. Meu pai respondia com notas entusiasmadas. Perfeito. Adiciona uma cláusula de proteção patrimonial para Bianca. A gente não quer que ela esbanje tudo rápido demais. Cada e-mail foi para a mesma pasta criptografada. No 8º mês, o Trust Real já era dono de 90% das entidades operacionais. Meu pai ainda acreditava que controlava tudo, porque a sinalização não tinha mudado, e os cheques ainda levavam o nome dele. Ele não fazia ideia de que os cheques agora saíam de contas que só eu podia congelar. Fiz a primeira denúncia anônima para a Receita Federal através do escritório do Ricardo, anexando 2 anos de transações sinalizadas e os extratos do cartão corporativo. A recompensa, se eles coletassem, seria substancial. Eu não ligava para o dinheiro. Eu ligava para as penhoras. A partir daquele dia, comecei a mover as peças exatamente onde eu queria. O Trust Irrevogável, Aline Tavares, nasceu num escritório discreto em Wilmington, numa terça-feira. Ninguém em São Paulo percebeu. 3 trustees independentes assinaram. Ricardo protocolou a papelada antes do almoço. Daquele dia em diante, cada novo contrato, cada refinanciamento, cada aquisição fluiu direto para o Trust. As entidades antigas ficaram intocadas na superfície. O papel timbrado, a sinalização, os portais bancários, tudo ainda mostrava Tavares Consultoria Empresarial exatamente como meu pai gostava. Por baixo, a propriedade já tinha começado sua migração silenciosa. Mantive todos os cartões corporativos ativos e todos os limites de conta altos. Meu pai usava o American Express Black do jeito que sempre usou, sem nunca questionar por que o extrato parou de chegar no e-mail dele. Minha mãe solicitava transferências para despesas domésticas do jeito que fazia há 20 anos. Eu aprovava instantaneamente e depois espelhava cada transação no registro forense. A auditoria interna rodava num servidor que ninguém mais tinha acesso. Toda semana, um novo relatório chegava na minha caixa de entrada. No fim do 4º mês, o número estava em R$2.800.000, movidos só para Bianca. Mensalidade de escola particular em Genebra, faturada como treinamento de funcionários. Um apartamento de 2 milhões em Moema, diretamente no nome de uma menina de 22 anos, listado como moradia de estágio de marketing. Depósito para uma viagem de verão de 3 semanas pela Europa codificada como visitas a clientes. Cada item carregava a aprovação digital do meu pai ou uma nota manuscrita da minha mãe. Não imprimi nada. Não encaminhei nada. Simplesmente deixei o total subir. Ricardo agendava revisões trimestrais do Trust pessoalmente, sempre no meu apartamento depois das 9 da noite. A gente sentava na bancada da cozinha com 2 notebooks e uma garrafa de água entre nós. Ele me mostrava as novas porcentagens. 42, 58, 71, 89. Cada reunião terminava do mesmo jeito. Mais um lote de acordos operacionais re-registrados sob o Trust. Mais uma camada de distância entre o que meus pais achavam que controlavam e o que de fato pertencia a mim. Comecei a exigir 2 assinaturas em cada cheque acima de R$50.000, a minha e a do meu pai. Ele adorava ver que o nome dele ainda importava. Assinava sem ler os memorandos. Os memorandos, é claro, agora referenciavam o Trust como pagador. Bianca postava constantemente. Selfies de jatinho saindo de Teherã. Sacolas de compras na Rodeo Drive. Uma legenda que dizia: vivendo minha melhor vida antes da faculdade sequer começar. Salvei cada story, cada tag, cada geolocalização. O contador casava os carimbos de data e hora com as cobranças corporativas em minutos. Meu pai marcou um jantar de legado familiar e se gabou para os primos sobre o Trust europeu que ele estava finalizando. Eu sorri do outro lado da mesa. Elogiei o vinho, e mais tarde naquela noite, movi mais 11 propriedades para o Trust enquanto eles dormiam. No 6º mês, o total forense passou de R$4.200.000.
Ricardo entrou no meu escritório carregando um único pendrive. O suficiente para caracterização criminal de apropriação indébita, ele disse. Peguei o drive, conectei no notebook isolado e enviei o pacote de denúncia anônima para a Receita Federal antes da meia-noite. Sem nome, sem endereço de retorno, só 47 páginas de registros bancários, extratos de cartão e atas de conselho mostrando quem autorizou o quê. A confirmação da Receita voltou em 9 dias. Número de caso atribuído. Investigação aberta. Fechei o e-mail e marquei o espaço da festa de aniversário. Reservei o mesmo salão que meu pai usou para os 60 anos dele. Mesmo buffet, mesmo quarteto de cordas. Mandei os convites eu mesma, bilhetes manuscritos em papel creme pesado. Por favor, me ajude a celebrar 29 anos e o próximo capítulo da Tavares Consultoria Empresarial. Meu pai ligou para dizer que estava emocionado. Minha mãe perguntou se podia trazer o Rolex novo que tinha comprado para Bianca como presente de mesa. Eu disse que claro. Ricardo instalou um projetor embutido no teto disfarçado de lustre. 3 dias antes da festa, a senhora Célia Rodrigues, nossa gerente administrativa de 21 anos, recebeu seu próprio convite e um pedido discreto para sentar perto da frente. Ela me olhou nos olhos e acenou uma vez. Ela já sabia. Cada assento foi designado, cada slide foi cronometrado, cada documento foi checado 3 vezes. E eu escolhi meu 29º aniversário para terminar tudo. O salão estava perfeito. Iluminação dourada, orquídeas brancas por todo lado. O quarteto de cordas tocando versões suaves de jazz. 50 convidados de smoking e vestido longo conversavam ao redor das mesas altas, rindo sobre negócios antigos e bebês novos. Meu pai já tinha derrubado 3 doses de uísque e estava trabalhando na 4ª. Minha mãe flutuava de mesa em mesa num vestido de seda champanhe, brincos de diamante brilhando toda vez que ela virava a cabeça. Bianca ficava no centro de sua órbita usual de primos mais novos e amigos do clube, celular erguido, mostrando fotos na tela enorme que eu tinha alugado para exibir fotos da minha vida. Olha, ela anunciou alto o suficiente para metade do salão ouvir. Esse é o apartamento que o papai fechou semana passada. Moema, 32º andar, todinho meu quando eu fizer 25. Ela deslizou. E essas são as passagens de executiva para julho. Paris, Roma, Costa Amalfitana. Mamãe disse que eu mereço depois das provas finais. Risos educados ecoaram. Alguém brindou a próxima geração. Meu pai jogou o braço em volta dos ombros da Bianca, bochechas coradas, voz projetando por cima da música. É isso aí! Ele gritou. Algumas crianças ganham o mundo só por existir. Outras... Ele se virou, travou os olhos comigo do outro lado do salão e ergueu o copo. Outras só ocupam espaço. O quarteto continuou tocando, mas a conversa morreu. 50 rostos se viraram para mim de uma vez. Celulares abaixaram, garfos congelaram no meio do caminho até as bocas. A senhora Célia Rodrigues, sentada discretamente perto da frente no seu vestido azul marinho simples, encontrou meus olhos e deu o menor aceno. Coloquei minha taça de espumante na mesa mais próxima. O toque ecoou. Caminhei até o centro do salão. Saltos silenciosos no mármore. E sorri o mesmo sorriso que tinha praticado no espelho por semanas. Então comecem a pagar por ela. Eu disse. Voz calma. Alta o suficiente para cada microfone escondido nos arranjos de flores captar. Porque, pai, o senhor está demitido, a partir de hoje. O copo do meu pai escorregou na mão dele. O uísque espirrou nos sapatos. A boca da minha mãe abriu, fechou, abriu de novo. Bianca, na verdade, riu. Curto, nervoso, esperando a piada. Levantei um dedo. Esse era o sinal. As luzes diminuíram sem aviso. O quarteto parou no meio da nota. Um zumbido mecânico baixo veio do teto enquanto o lustre de cristal subia em cabos invisíveis, revelando a lente do projetor escondido. Ricardo Mendes saiu de trás da estação de sobremesas num terno carvão, controle remoto na mão. Ele apertou o botão. A tela acendeu com o primeiro slide de 6 metros de largura em letras pretas e grossas em branco.
Aviso de demissão de funcionário Tavares Consultoria Empresarial. Marcelo Tavares, presidente emérito. Efetivo imediatamente. Suspiros rolaram para fora como ondas na água. Celulares voltaram a subir, dessa vez gravando. Meu pai encarou para cima, boca trabalhando sem som. Minha mãe agarrou o braço dele. O que é isso? Aline, desliga isso agora. Não me mexi. Ricardo clicou de novo. Slide 2. O contrato de trabalho que meu pai tinha assinado 14 meses atrás. A própria assinatura dele em loop circulada em vermelho. Página 14. Destacada. Funcionário serve a critério do Conselho e pode ser demitido sem justa causa mediante aviso por escrito. Slide 3. Resolução do Conselho datada da mesma semana, assinada por cada diretor, removendo meu pai de todos os direitos de voto. Slide 4. Um organograma simples. Meu nome no topo. O nome dele riscado em vermelho. Bianca gritou. Isso é uma piada, né? Desliga isso. Ricardo a ignorou e continuou clicando. Voz de Ricardo cortou o silêncio congelado. Calma, profissional, impiedosa. Slide 5. Ele anunciou. Uma única página encheu a tela. Contrato de trabalho do meu pai. Parágrafo 17 circulado em vermelho. Emprego à vontade. Demissão sem justa causa ou aviso. Indenização 0. Meu pai deu um pulo para frente. Isso é insano. Eu sou dono do... Slide 6. Ricardo continuou. Uma planilha substituiu o contrato. 38 linhas. Datas, valores, descrições. R$ 180.400 rotulados como apoio educacional familiar. R$ 2.100.000 rotulados como residência de estágio futuro. R$ 412.000 rotulados como enriquecimento cultural europeu. Cada linha rastreada de contas da empresa para contas pessoais, levando o nome da Bianca ou o nome de solteira da minha mãe. Convidados começaram a sussurrar, celulares inclinados mais alto. O rosto do meu pai drenou de cor. Minha mãe segurou a beirada da mesa, juntas brancas. Slide 7. Uma carta em papel timbrado da Receita Federal. Selo oficial. Número de caso. Carimbo de data 8 meses antes. Recebimento de denúncia anônima. Investigação aberta por potencial fraude fiscal criminal. Apropriação indébita de fundos corporativos. E apresentação de declarações falsas. Alguém lá atrás, na verdade, deixou cair um copo. Estilhaçou. Ricardo não pausou. Slide 8. Uma simples declaração de trust. Trust irrevogável Aline Tavares datado de 14 meses atrás. Única instituidora. Eu. Única trustee. Eu. Ativos atuais. 100% das entidades operacionais da Tavares Consultoria Empresarial, propriedades imobiliárias e reservas líquidas. Meu pai rugiu, voz rachando. Você não pode fazer isso. Essa empresa leva meu nome. Ricardo clicou de novo. Slide 9. Um protocolo da Junta Comercial de São Paulo. Alteração de artigos. Nome da empresa mudado efetivo em 48 horas a partir de hoje. AT, Gestão Empresarial. LTDA. Todas as referências a Tavares removidas. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Sua ingrata. Slide 10. Ricardo disse. Papel timbrado do Banco do Brasil. Avisos de encerramento de conta para cada cartão corporativo na carteira do meu pai e na bolsa da minha mãe. Efetivo à meia-noite. Bianca gritou, agudo e estridente. Desliga isso, ela tá mentindo, isso é ilegal. Ricardo continuou. Slide 11. Fotos puxadas de posts públicos do Instagram. Bianca num iate em Capri. Bianca segurando sacolas de compras na Via Condotti. Cada imagem carimbada com a cobrança corporativa exata que pagou por aquilo. O salão irrompeu em murmúrios. Um primo que eu não falava há anos balançou a cabeça e articulou sem som. Caramba! Meu pai tentou avançar para o palco. 2 seguranças à paisana da Polícia Civil que eu tinha contratado entraram na frente dele sem uma palavra. Ele parou curto, respirando como um touro. Minha mãe desabou numa cadeira, mão sobre o coração. Bianca continuou gritando, lágrimas borrando o rímel pelas bochechas. Finalmente falei.
Na verdade, eu disse, voz firme, esse é meu presente de aniversário para mim mesma. Ricardo clicou para o slide final. Uma única linha em fonte massiva. Quaisquer perguntas podem ser direcionadas a Ricardo Mendes, assessor jurídico da AT Gestão Empresarial. Toda comunicação futura com ex-funcionários passará por ele. A tela ficou preta. As luzes voltaram. 50 celulares ainda estavam gravando. A senhora Célia Rodrigues levantou devagar, olhou direto para o meu pai e disse no inglês quieto e acentuado dela. Eu a vi construir cada tijolo dessa empresa enquanto o senhor assistia golfe. Deus vê tudo, senhor Marcelo. A boca do meu pai abriu, fechou. Nenhum som saiu. Minha mãe tentou se levantar, cambaleou, sentou de volta com força. Bianca correu na minha direção, punhos cerrados. Um dos oficiais a pegou gentilmente pelo braço. Ela se dissolveu em soluços histéricos contra o peito dele. Caminhei até o microfone que o quarteto estava usando. Obrigada a todos por virem, eu disse. A sobremesa ainda está sendo servida. Por favor, aproveitem o resto da noite. Ninguém se mexeu. Meu pai encontrou a voz por último, tremendo. Você nunca vai se safar disso. Olhei nos olhos dele. Eu já me safei. A segurança os escoltou pela porta lateral. Os saltos da minha mãe arrastaram no mármore. O choro da Bianca ecoou pelo corredor. Meu pai nunca olhou para trás. As portas da frente do salão bateram atrás deles logo depois da meia-noite. A primeira penhora bateu 3 semanas depois da festa. A Receita Federal congelou cada conta que ainda levava o nome antigo Tavares. A associação do clube de golfe do meu pai não passou. As cobranças do spa da minha mãe foram recusadas. O American Express Black, que os dois carregavam, virou tijolo de plástico da noite para o dia. No segundo mês, a notificação formal chegou. 11.400.000 reais em impostos atrasados, multas e juros. A mansão em Morumbi foi a leilão. Os lances começaram em 8 milhões e mal rastejaram para 9. Um cara de fundo de investimento de Miami comprou sem nem visitar. Caminhões de mudança chegaram numa quinta chuvosa. Meu pai ficou parado nos degraus da frente no mesmo roupão que usava há 20 anos, vendo estranhos encaixotarem seus troféus de golfe. Alugaram um apartamento de 2 quartos em Moema. Nada chique. Carpete bege, sem portaria. Minha mãe chorou na primeira noite porque a lava-louças era barulhenta. Meu pai parou de fazer a barba. Bianca perdeu a vaga na escola Westminster no dia em que a transferência do pagamento da anuidade reverteu. O diretor mandou uma carta educada. Saldo não pago. Retirada imediata obrigatória. Ela se matriculou na Escola Estadual José de Anchieta, uma escola pública 20 minutos ao norte. No primeiro dia dela, alguém a reconheceu do clipe viral que agora tinha 14 milhões de visualizações no TikTok. Crianças filmaram ela andando pelo corredor sussurrando. Aquela é a menina cuja irmã expôs a família inteira. Eles desaceleraram a filmagem dela chorando, adicionaram música de circo e deixaram rodando em loop. O vídeo ficou fixado no Finina anônimo da escola por semanas. Meu pai tentou o clube de golfe uma última vez, esperando que o rosto dele ainda abrisse portas. O gerente o encontrou na entrada, com pena mais firme. Associação expirada, senhor. Pagamento recusado. Ele dirigiu para casa no Lexus de 10 anos que costumava ser o carro reserva. Minha mãe vendeu as joias num negociante de mercado cinza na Avenida Paulista. Ela voltou para casa com 43 mil reais em dinheiro e um rosto que parecia 10 anos mais velho. Usaram aquilo para contratar um advogado tributário que durou exatamente uma reunião depois que viu o arquivo. Sem defesa, ele disse. Acordo ou julgamento? Julgamento perde. O celular da Bianca explodiu com mensagens de gente que ela costumava chamar de amigos. Nenhuma delas gentil. Ela parou de postar. Depois parou de sair do apartamento. Meu próprio celular tocava constantemente. Números bloqueados. Correios de voz que nunca escutei. Mensagens de texto da minha mãe. Ainda somos seus pais. Do meu pai. Você já fez seu ponto. Vamos conversar. Da Bianca. 67 mensagens num só dia, variando de barganha a ameaças a lágrimas. Não li nenhuma delas 2 vezes. Deletei as conversas sem responder.
Ricardo encaminhava pedidos de acordo, depois cronogramas de penhora, depois avisos de execução. Não assinei nada que os ajudasse. Assinei tudo que terminava o trabalho. A empresa, agora AT Gestão Empresarial, postou seu melhor trimestre de todos os tempos. Investidores que antes beijavam o anel do meu pai, agora faziam fila na minha porta. Expandi para Porto Alegre e Brasília antes do Dia do Trabalho. Meu pai conseguiu um trabalho de consultoria part-time para um corretor de strip mall em Osasco. R$ 40 por hora. Ele disse para o dono para não usar o nome completo dele no site. Minha mãe começou a fazer trabalho voluntário num brechó da igreja porque o silêncio no apartamento era pior que o barulho. Bianca cortou o cabelo curto, tingiu de escuro e começou a pegar ônibus. Ela disse para a nova orientadora educacional que o sobrenome dela era Silva. Num domingo de manhã, meu pai apareceu no prédio do meu escritório no centro. A segurança ligou. Assisti ele na câmera do saguão, mais magro, sem barbear, segurando um envelope Manila como se fosse bandeira branca. Disse para a recepção dizer que eu estava em Tóquio. Ele deixou o envelope. Dentro tinha uma única folha. Eu estava errado. Me desculpa. Sem assinatura. Joguei na trituradora sem olhar 2 vezes. Enquanto isso, eu já tinha me mudado para o 48º andar de uma torre de vidro em Pinheiros. O elevador abre direto no meu cobertura agora. Sem porteiro me anunciando. Ninguém esperando no corredor com opiniões que nunca pedi. Só vidro do chão ao teto. E o skyline inteiro de São Paulo esparramado como se tivesse sido construído só para mim. AT. Gestão Empresarial fechou o último ano fiscal em R$ 412 milhões em ativos sob gestão. A gente é dona de metade dos novos arranha-céus que você vê subindo na Faria Lima, um pedaço dos desenvolvimentos da Vila Madalena e cada contrato classe A de consultoria daqui até Curitiba. O conselho se reúne numa sala que tem meu nome na porta em aço escovado. Nenhum sobrenome de legado anexado. Quando novos parceiros perguntam sobre o branding antigo, minha equipe simplesmente diz: aquele capítulo fechou. Ninguém insiste. Eles podem googar o resto se quiserem. Mantive as pessoas que ficaram quando as câmeras estavam rolando naquela noite. A senhora Célia Rodrigues agora comanda minha casa e senta no conselho da Fundação de Caridade. Ricardo virou sócio no trimestre passado. O nome dele já está no papel timbrado. Os analistas que costumavam se encolher quando meu pai entrava, agora me mandam cartões de aniversário sem ironia. Eu namoro quando tenho vontade. Durmo 8 horas quando tenho vontade. Voo em jatinho porque a empresa é dona da aeronave. Não porque alguém mais assinou os papéis. Algumas noites ainda passo o dedo por uma foto antiga de família que sobreviveu à purga. 4 pessoas num barco em 2010. Todos sorrindo como se nada pudesse se quebrar. Olho para a garota que eu era então, cabelo mais comprido, olhos ainda esperando, e não reconheço mais ela. Mas também não a odeio. Ela fez o que precisava fazer para se tornar eu. O arrependimento nunca visita. A culpa nunca liga. O espaço que eles poderiam ter ocupado está cheio de algo mais silencioso. Certeza. Aprendi que sangue é só biologia. Família é a lista curta de humanos que escolhem ficar no fogo com você quando o fogo é real. A minha é pequena, deliberada e inquebrável. Os meses continuaram passando em silêncio. Não ouvi mais nada diretamente dos meus pais. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de aparecer de surpresa. Era como se tivessem finalmente entendido que a ponte não tinha mais apenas rachaduras. Ela tinha desabado completamente, e eu não sentia vontade nenhuma de reconstruir. Bianca, pelo que soube através de conhecidos em comum, tinha mudado completamente. Cortou relações com o círculo antigo, focou nos estudos e começou a trabalhar meio período numa livraria em Pinheiros. Alguém me contou que ela usava transporte público todos os dias e levava marmita de casa. Parte de mim quis sentir pena. Mas a parte maior lembrava de cada humilhação, cada comparação venenosa, cada vez que ela riu da minha dor. Ela não era mais meu problema. Nenhum deles era. A AT Gestão Empresarial continuou crescendo. Abrimos escritórios em Recife e Manaus.
Fechamos parcerias estratégicas com 3 das maiores empresas de tecnologia do país. Fui convidada para palestrar na Fundação Getúlio Vargas, ironicamente a mesma instituição que meus pais me impediram de frequentar com bolsa integral. Aceitei o convite. No dia da palestra, o auditório estava lotado. 500 alunos, professores e empresários. Falei por 45 minutos sobre resiliência empresarial, planejamento estratégico e a importância de proteger o que você constrói. Não mencionei minha família uma vez. Não precisava. Quando terminei, a ovação durou quase 2 minutos. Uma aluna se aproximou depois, olhos brilhando. Você é minha inspiração, ela disse. Minha família também não acredita em mim, mas vou provar que estão errados. Olhei para ela e vi a garota que eu fui. Você não precisa provar nada para ninguém, eu disse. Só precisa construir algo tão sólido que não possa ser tirado de você. O resto é barulho. Ela abraçou meu livro contra o peito e acenou enquanto ia embora. Dirigi de volta para o escritório com as janelas abertas, vento bagunçando meu cabelo, e pela primeira vez em anos me senti completamente leve. 1 ano e meio depois da festa de aniversário, recebi um e-mail inesperado. Era da Bianca. Assunto: sem desculpas, só verdade. Quase deletei sem abrir. Mas a curiosidade venceu. Aline, não estou pedindo perdão porque não mereço. Não estou pedindo dinheiro porque aprendi a viver sem. Só queria que você soubesse que entendi. Entendi o que fiz. Entendi o que eles fizeram. E entendi por que você fez o que fez. Estou trabalhando, estudando à noite, e pela primeira vez na vida estou construindo algo com minhas próprias mãos. Não sei se você se importa. Provavelmente não. Mas precisava dizer. Você estava certa. Sempre esteve. Bianca. Li 3 vezes. Não respondi. Salvei na pasta de arquivos e fechei o laptop. Talvez um dia a raiva diminua o suficiente para uma conversa. Talvez não. Não era minha responsabilidade curar ninguém. Só era minha responsabilidade proteger minha paz. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Ricardo me ligou numa terça à tarde com novidades. A Receita fechou o caso, ele disse. Seus pais chegaram a um acordo, vão pagar parcelado pelos próximos 12 anos. Nada de prisão, mas a ficha vai manchar para sempre. E o apartamento? Perguntei. Conseguiram manter. Negociaram redução de pena em troca de cooperação total e confissão. Fiquei em silêncio por um momento. Obrigada por me manter informada, Ricardo. Sempre. Ele disse e desligou. Olhei pela janela do meu escritório. São Paulo se estendia para todos os lados. Viva, caótica, minha. Eles teriam um teto sobre a cabeça. Teriam comida na mesa. Teriam a dignidade básica de sobreviver. Mas nunca mais teriam poder sobre mim. E isso era tudo o que importava. Nos meses seguintes, foquei em expandir a fundação de caridade que tinha criado. Investimos em educação para jovens de baixa renda, especialmente mulheres que queriam empreender, mas não tinham apoio familiar. Oferecíamos mentorias, microcrédito e uma rede de apoio que eu gostaria de ter tido aos 18 anos. A primeira turma se formou em setembro. 23 mulheres, todas com planos de negócios sólidos e sonhos maiores que as circunstâncias delas. Algumas choraram no palco. Outras ficaram em silêncio, segurando os certificados como se fossem diplomas de Harvard. Uma delas me abraçou depois da cerimônia. Você mudou minha vida, ela sussurrou. Não, eu disse. Você mudou sua própria vida. Eu só abri uma porta. Foi um dos melhores dias do ano. Melhor que qualquer contrato milionário. Melhor que qualquer manchete. Porque finalmente entendi. Sucesso de verdade não é sobre quanto você acumula. É sobre quantas portas você consegue abrir para os outros. Em novembro, fui convidada para jantar por um grupo de empresárias que eu admirava há anos. Mulheres que construíram impérios do zero, que enfrentaram machismo, preconceito e todas as barreiras invisíveis que tentam nos segurar. Sentamos numa mesa privativa num restaurante em Jardins. Conversamos sobre negócios, vida, os sacrifícios que fizemos para chegar onde estávamos. No fim da noite, uma delas, dona de uma rede de hotéis com presença em 7 países,
Levantou a taça. Um brinde às mulheres que recusam a permanecer pequenas, ela disse. E especialmente a Aline, que nos mostrou que vingança pode ser servida fria, mas sucesso é servido brilhante. Todas batemos as taças. O som do cristal ecoou na sala privativa. Dirigi para casa sozinha naquela noite. Céu estrelado raro sobre São Paulo. E percebi que pela primeira vez em quase 30 anos, eu estava completamente feliz. Não feliz apesar de tudo que aconteceu. Feliz por causa disso. Porque cada humilhação tinha me tornado mais forte. Cada rejeição tinha me tornado mais determinada. Cada porta fechada me forçou a construir minha própria casa. E agora, nessa casa, eu era a única que controlava as chaves. O Natal chegou silencioso. Sem convites para jantares de família. Sem trocas de presentes forçadas. Sem abraços vazios e sorrisos falsos. Passei a véspera com Ricardo, Célia e alguns membros da equipe executiva num jantar casual no meu cobertura. Pedimos comida japonesa, abrimos vinho bom e rimos até a barriga doer. À meia-noite, ficamos na varanda olhando a cidade. Fogos de artifício explodiam ao longe. Você tem arrependimentos? Ricardo perguntou do nada. Pensei por um longo momento. Nenhum, eu disse. E você dormiria diferente se pudesse voltar no tempo? Não mudaria uma vírgula, respondi. E era verdade. Cada escolha, por mais dolorosa que tenha sido, me trouxe exatamente para onde eu precisava estar. O ano novo chegou com novos contratos, novas parcerias e novas oportunidades. A T-Gestão Empresarial estava sendo cortejada por investidores internacionais. Recebi propostas de fundos na Europa e nos Estados Unidos. Todas absurdamente generosas. Recusei todas. Não porque não fossem boas, mas porque eu construí isso sozinha e não estava pronta para dividir o controle com ninguém. Talvez nunca estivesse. E estava tudo bem. Em fevereiro, cruzei com minha mãe por acaso num supermercado em Pinheiros. Ela estava no corredor de produtos de limpeza, carrinho meio vazio, roupas simples. Me viu antes que eu pudesse virar e ir embora. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, achei que ela fosse falar algo. Mas ela só abaixou a cabeça e seguiu em frente. Não senti raiva. Não senti pena. Só senti nada. E percebi que era exatamente assim que deveria ser. Algumas feridas não cicatrizam com reconciliação. Elas cicatrizam com distância. Em março, a revista Exame publicou uma matéria de capa sobre mim. A CEO que reconstruiu um império sobre as cinzas da traição familiar. A foto era eu no topo do meu prédio, cidade aos meus pés, expressão serena. Não dei detalhes sobre o que aconteceu. Só disse: família não é quem compartilha seu sangue. É quem compartilha sua visão. A matéria viralizou. Recebi milhares de mensagens de mulheres que tinham histórias parecidas. Mulheres que foram subestimadas, traídas, descartadas por famílias que deveriam tê-las apoiado. Cada mensagem era um lembrete de que eu não estava sozinha. E de que minha história não era só minha. Era de todas nós. Criei um podcast chamado Construindo Sozinha. A cada episódio, entrevistava uma mulher que tinha superado obstáculos impossíveis para construir algo extraordinário. Empresárias, artistas, cientistas, ativistas. Mulheres que recusaram aceitar o não como resposta final. O podcast explodiu. Em 3 meses, estava entre os 10 mais ouvidos do Brasil. Empresas começaram a patrocinar. Convites para palestras internacionais chegavam semanalmente. Mas o melhor eram as mensagens. Você me inspirou a sair de um casamento abusivo. Você me deu coragem para abrir meu negócio. Você me mostrou que eu não preciso da aprovação da minha família para ser feliz. Cada mensagem era um lembrete de por que valeu a pena. Por que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada decisão difícil tinha valido a pena. Porque não era só sobre mim. Era sobre todas nós que recusamos permanecer invisíveis. Em maio, voltei para a Fundação Getúlio Vargas. Dessa vez não como palestrante, mas para criar um fundo de bolsas integral em meu nome. 20 bolsas por ano para jovens mulheres de baixa renda que demonstrassem excelência acadêmica e potencial empreendedor. Sem condições. Sem amarras.
Só oportunidade pura. Na cerimônia de lançamento, a reitora me apresentou como uma das empresárias mais influentes da nova geração brasileira. Quando subi no palco, vi rostos jovens me olhando com esperança. Há 11 anos, eu disse, meus pais rasgaram minha carta de aprovação nesta instituição porque acharam que eu não merecia. Hoje, estou aqui garantindo que 20 mulheres por ano nunca ouçam que não merecem. A ovação foi ensurdecedora. Algumas alunas choravam. Professores acenavam em aprovação. E eu, pela primeira vez, senti que tinha fechado completamente aquele ciclo de dor. O verão chegou quente e intenso. Passei julho alternando entre reuniões estratégicas e fins de semana na praia. Comprei uma casa pequena em Búzios. Nada ostensivo, só um refúgio onde eu podia desconectar completamente. Sem Wi-Fi, sem televisão, só o som das ondas e um bom livro. Foram os dias mais tranquilos que tive em anos. Ricardo me visitou num fim de semana. Sentamos na varanda de madeira com cerveja gelada vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Você é feliz? Ele perguntou. Completamente. Respondi sem hesitar. E não é o tipo de felicidade barulhenta, é a quieta, a sólida. Ele sorriu. Você merece. Nós merecemos, corrigi. Nada disso teria acontecido sem você. Brindamos em silêncio. O sol afundou no horizonte. E pela primeira vez em tanto tempo, me senti completamente em paz com cada escolha que tinha feito. Em agosto, Bianca me mandou outro e-mail. Dessa vez com o assunto. Sem expectativas. Aline, não espero resposta. Só queria que você soubesse que me formei em técnico de contabilidade. Passei em segundo lugar na turma. Consegui um emprego numa empresa pequena. Não é glamouroso, mas é meu. Construí isso sozinha. E finalmente entendo o que você sempre soube. Nada que é dado tem valor. Só o que é conquistado. Obrigada por me ensinar isso, mesmo sem querer. Mesmo me destruindo no processo. Foi a melhor lição que já recebi. Bianca. Dessa vez respondi. Uma única linha. Parabéns pela conquista. Continue construindo. Não era reconciliação. Não era perdão completo. Mas era um reconhecimento de que pessoas podem mudar. E que talvez, só talvez, ela tivesse finalmente aprendido. Em setembro, fui convidada para dar palestra no TEDx São Paulo. O tema era Reconstruindo sobre Ruínas. Aceitei imediatamente. No dia da apresentação, o teatro estava lotado. Mais de 1000 pessoas. Câmeras profissionais. Luzes intensas. Subi no palco com um vestido preto simples e salto confortável. Nada de ostentação. Só confiança. Hoje vou contar uma história sobre traição, comecei. Não a traição romântica que vemos nos filmes, mas a pior de todas, a traição familiar. Contei minha história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. A bolsa negada, a empresa construída do zero, a tentativa de roubo, a vingança calculada e a reconstrução. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Depois, a ovação explodiu. Pessoas de pé, algumas chorando, outras acenando em solidariedade. O vídeo da palestra viralizou em 48 horas. 5 milhões de visualizações na primeira semana. 15 milhões no primeiro mês. Comentários de pessoas do mundo todo compartilhando histórias parecidas. Meu pai também me traiu. Minha família me roubou. Eu também reconstruí sozinha. Cada comentário era uma prova de que não estamos sozinhas nessa luta. E que nossas histórias importam. Em outubro, recebi um convite inesperado. Uma das maiores consultorias empresariais da América Latina queria me contratar como consultora estratégica sênior. O salário proposto era obsceno. Benefícios incríveis. Escritório em Nova York. Pensei por exatamente 5 segundos antes de recusar. Obrigada, respondi. Mas prefiro continuar construindo meu próprio império. Porque era isso. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre autonomia. Sobre nunca mais depender de ninguém. Sobre controlar cada aspecto da minha vida. E isso não tinha preço. Em novembro,
Completei exatamente 2 anos desde aquela festa de aniversário que mudou tudo. Não comemorei com festa. Comemorei sozinha, no meu cobertura, com uma taça de vinho e vista para a cidade. Pensei em tudo que tinha acontecido, em tudo que perdi, em tudo que ganhei, e percebi que não trocaria nada, porque a dor me esculpiu, a traição me fortaleceu, a vingança me libertou, e a reconstrução me definiu. Sou quem sou hoje por causa de cada escolha difícil, e não tenho vergonha disso. Tenho orgulho. Em dezembro, a AT Gestão Empresarial fechou o ano batendo todas as metas. 500 milhões em ativos sob gestão, escritórios em 8 cidades, 100 funcionários diretos, e 0 dívidas com o passado. Dei bônus generosos para toda a equipe. Promovi 5 pessoas a cargos de liderança. E tirei o mês de janeiro inteiro de férias, porque aprendi que descanso não é luxo, é necessidade. Passei o Réveillon em Fernando de Noronha, sozinha, deliberadamente. Vi o ano novo chegar do topo de uma falésia, mar infinito à frente, e fiz um único pedido: que cada mulher que já se sentiu pequena encontre a coragem de se tornar gigante. Voltei para São Paulo em fevereiro renovada, pronta para continuar construindo, pronta para continuar crescendo, pronta para continuar abrindo portas para quem vem atrás. Em março, lancei um livro. Do chão ao topo. Como reconstruir um império sobre as cinzas da traição. Não foi fácil escrever. Cada capítulo reabriu feridas que eu achava que tinham cicatrizado completamente. Mas precisava ser contado. Precisava existir. Não por mim, mas pelas milhares de mulheres que ainda estão no começo dessa jornada. O lançamento foi num sábado à tarde numa livraria em Vila Madalena. Esperava talvez 50 pessoas. Apareceram 300. A fila dava volta no quarteirão. Mulheres de todas as idades, algumas com os olhos marejados antes mesmo de falar comigo. Você salvou minha vida, uma disse. Você me deu forças para sair de casa, outra confessou. Você me mostrou que é possível recomeçar, uma terceira sussurrou. Assinei livros por 5 horas seguidas. Ouvi histórias que me quebraram e me reconstruíram ao mesmo tempo. E entendi que minha história tinha deixado de ser só minha. Ela pertencia a todas nós. O livro virou best-seller em 2 semanas. Ficou em primeiro lugar por 3 meses consecutivos. Editoras internacionais começaram a fazer ofertas para tradução. Aceitei propostas da Argentina, Portugal, Estados Unidos e França, porque histórias de superação não têm fronteira. Elas são universais. Em abril, recebi um convite que me pegou de surpresa. Uma universidade no exterior queria me dar um doutorado honoris causa em administração de empresas. Pelos seus serviços excepcionais ao empreendedorismo feminino e por sua trajetória inspiradora de superação, dizia a carta. Aceitei, obviamente. A cerimônia foi em junho. Voei para Portugal, usei a beca tradicional e recebi o diploma num auditório histórico lotado de acadêmicos. Quando fui chamada ao palco, o reitor leu minha trajetória completa, desde a bolsa negada até o império construído, desde a traição familiar até a vingança calculada. E finalizou com: Aline Tavares é a prova viva de que nosso passado não determina nosso futuro. Nossas escolhas determinam. A ovação durou 3 minutos completos, de pé, calorosa, emocionada. E eu, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de tristeza, de gratidão, de realização, de certeza absoluta de que cada sacrifício tinha valido a pena. Voltei para o Brasil com o diploma emoldurado e uma sensação de completude que nunca tinha sentido antes. Em julho, abri o 6º escritório da AT Gestão, dessa vez em Salvador. A inauguração foi marcada por uma festa linda com clientes, parceiros e a imprensa local. Durante meu discurso, olhei para a plateia diversa e senti orgulho genuíno. Essa empresa nasceu de dor, eu disse, mas cresceu com propósito. E continuará crescendo enquanto houver uma pessoa que precise de oportunidade. Aplausos ecoaram pelo salão. Naquela noite, sentada sozinha no quarto do hotel com vista para o mar, liguei para Ricardo. A gente conseguiu, eu disse. Não, ele corrigiu. Você conseguiu. Eu só segui suas ordens brilhantes. Rimos juntos.
desligamos, e dormi a melhor noite de sono em anos. Em agosto, decidi fazer algo que nunca tinha feito: tirar um mês inteiro sabático. Sem trabalho, sem e-mails, sem reuniões. Viajei pela Europa sozinha. Paris, Roma, Barcelona, Lisboa. Visitei museus, comi em restaurantes locais, caminhei por ruas de paralelepípedos sem destino. Conheci pessoas incríveis. Ouvi histórias inspiradoras. E, finalmente, depois de uma década inteira focada em construir, permiti-me simplesmente existir. Foi libertador. Voltei em setembro transformada. Não externamente, mas internamente. Mais leve, mais centrada, mais confiante de que estava exatamente onde deveria estar. Em outubro, aconteceu algo inesperado. Meu pai me mandou uma carta. Não e-mail, carta física, manuscrita. Chegou no escritório num envelope simples. Quase joguei fora sem abrir. Mas curiosidade venceu. Aline, não espero que leia isso. Não espero resposta. Mas preciso dizer, você estava certa, em tudo. Fui um péssimo pai, um péssimo empresário, um péssimo ser humano. Destruí a única coisa realmente valiosa que tinha. Você. Não peço perdão porque não mereço. Só queria que soubesse que vejo agora. Vejo tudo que fiz de errado. E tudo que você fez de certo. Você é tudo que eu deveria ter sido e nunca fui. Estou orgulhoso, mesmo não tendo o direito de estar. Seu pai, Marcelo. Li 3 vezes. Senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem tristeza. Só vazio onde antes havia dor. Guardei a carta numa gaveta e segui com meu dia. Talvez um dia respondesse. Talvez não. Não era prioridade. Em novembro, completei 31 anos. Comemorei discretamente com amigos próximos num jantar intimista. Sem ostentação, sem drama, sem fantasmas do passado. Só pessoas que escolheram estar ali porque me amavam de verdade. Ricardo fez um brinde emocionado. A mulher mais incrível que conheço. Que ensinou a todos nós que vingança é um prato que se serve gelado, mas sucesso é um prato que se serve quente, abundante e compartilhado. Todos batemos as taças. Comi bolo, ri até a barriga doer e fui para casa feliz, genuinamente feliz. Em dezembro, decidi expandir a fundação de bolsas. De 20 bolsas anuais para 50, incluindo agora não só graduação, mas também pós-graduação e MBAs. O investimento era significativo, mas valia cada centavo. Porque cada mulher que educamos é uma porta que abrimos. E cada porta aberta é uma corrente quebrada. A cerimônia de anúncio foi emocionante. 50 jovens mulheres descobrindo que teriam educação superior completa paga. Algumas desabaram em lágrimas. Outras ficaram em choque silencioso. Uma me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Você mudou minha vida. Ela sussurrou. Não? Respondi. Você vai mudar sua própria vida. Eu só dei as ferramentas. E foi o melhor presente de fim de ano que poderia ter dado. Não para elas, mas para mim mesma. O ano terminou de forma tranquila. Passei o Réveillon novamente sozinha, dessa vez no meu cobertura, vendo os fogos explodirem sobre São Paulo. Fiz uma retrospectiva mental de tudo que tinha acontecido nos últimos 3 anos. A queda, a reconstrução, a vingança, o perdão gradual de mim mesma por ter permitido ser tratada daquele jeito por tanto tempo. E percebi que não carregava mais raiva. Não carregava mais mágoa. Só carregava a paz. E era tudo que sempre quis. Janeiro começou com novidades empolgantes. Um grande grupo internacional propôs uma parceria estratégica. Não compra-parceria. Manteríamos autonomia total, mas teríamos acesso a recursos e mercados globais. Depois de semanas de negociação, fechamos acordo. A T-Gestão Empresarial agora tinha presença em 15 países. E eu continuava no controle absoluto. Em fevereiro, aconteceu algo que nunca imaginei. Bianca pediu para me ver pessoalmente. Hesitei por dias antes de responder. Finalmente aceitei. Nos encontramos num café discreto em Pinheiros num sábado de manhã. Ela chegou no horário. Cabelo preso simples, roupa casual, nenhuma grife visível. Parecia...
normal. Humana. Sentamos em silêncio constrangedor por alguns segundos. Obrigada por aceitar, ela começou. Não sei se deveria ter pedido. Por que pediu? Perguntei direta. Porque preciso olhar nos seus olhos e dizer que sinto muito. De verdade. Não pelo que aconteceu com a família. Vocês mereceram. Mas pelo que eu fiz com você durante anos. Pela crueldade gratuita. Pela arrogância. Por tudo. Olhei para ela, procurando sinais de manipulação. Não encontrei. Só encontrei arrependimento genuíno. Aceito seu pedido de desculpas, eu disse. Mas isso não muda nada entre nós. Eu sei, ela respondeu. Não espero que mude. Só precisava dizer. Terminamos o café em silêncio menos pesado. Nos despedimos com um aceno. Não era reconciliação, mas era encerramento. E às vezes, encerramento é tudo o que precisamos. Em março, lancei uma segunda linha de negócios. Mentoria executiva. Programas intensivos de 6 meses para executivas que queriam dar o próximo passo na carreira. A resposta foi imediata. 200 inscrições na primeira semana. Selecionamos 25. O programa era puxado. Workshops semanais, projetos práticos, networking estratégico. Mas as participantes eram incríveis. Dedicadas, inteligentes, famintas por crescimento. No final do ciclo, 18 delas foram promovidas. 5 abriram seus próprios negócios. 2 viraram sócias em empresas estabelecidas. O programa virou case de sucesso. Já estávamos planejando a segunda turma. Em abril, fui convidada para compor o conselho consultivo de uma grande empresa de tecnologia. Aceitei. Era hora de compartilhar conhecimento. Não só acumular. Nas reuniões, levava perspectiva diferente. Questionava decisões, propunha soluções criativas, defendia diversidade. Em 6 meses, a empresa viu crescimento de 23%. E me ofereceram ações como agradecimento. Aceitei. Não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. Em maio, finalmente fiz algo que vinha adiando. Terapia. Sim, mesmo depois de tudo, ainda havia camadas para descascar, traumas para processar, feridas para higienizar. A terapeuta era ótima. Me fez perguntas difíceis. Me desafiou em crenças que eu achava inabaláveis. E lentamente, sessão após sessão, fui entendendo que vingança me libertou, mas cura me completaria. Foram meses intensos de autoconhecimento, de choro liberador, de aceitação dolorosa. Mas no fim, saí mais inteira do que nunca entrei. Em junho, aconteceu algo surpreendente. Minha mãe apareceu no meu escritório, sem aviso, sem agendamento. A recepcionista ligou constrangida. Tem uma senhora aqui dizendo que é sua mãe. Pensei em mandar embora. Mas algo me fez dizer: manda subir. Ela entrou tímida, envelhecida, roupas simples. Nada da mulher arrogante que costumava ser. Sentou na cadeira de frente para minha mesa e ficou em silêncio. Vim pedir perdão. Ela disse finalmente. Não espero que aceite. Não espero que esqueça. Mas preciso dizer, fui uma mãe horrível. Escolhi orgulho sobre amor. Escolhi aparências sobre verdade. E perdi a filha mais incrível por pura estupidez. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Fiquei impassível. Você está certa, eu disse. Foi uma mãe horrível. E nada do que disser agora muda os anos de dor que causou. Eu sei. Ela sussurrou. Não sei por que vim. Talvez para colocar isso para fora antes de morrer. Talvez para tentar dormir melhor. Desculpa por tomar seu tempo. Ela se levantou para ir embora. Mãe, eu disse. Ela congelou. Obrigada por vir. De verdade. Precisava ouvir isso, mesmo não mudando nada. Ela acenou, incapaz de falar, e saiu. Chorei depois que ela foi embora. Não por tristeza, mas por libertação final. Julho foi mês de balanço. Sentei com Ricardo e revisamos os últimos 3 anos completos. Crescimento de 600%. 0 dívidas. Time consolidado. Reputação impecável. Você fez o impossível, Ricardo disse. Nós fizemos, corrigi. Sem você, nada disso existiria.
Brindamos com café, porque era 10 da manhã. Rimos da ironia. E seguimos planejando os próximos passos. Em agosto, decidi fazer algo completamente fora da minha zona de conforto. Stand-up comedy. Sim, subir num palco e fazer piada. Fiz um curso intensivo de 1 mês. Escrevi material baseado na minha história, mas com humor ácido. Estreei num bar pequeno em Vila Madalena numa quarta à noite. 20 pessoas na plateia. Subi tremendo. Comecei. Minha família tentou me roubar. Eu roubei eles de volta. Quem aqui acha que eu exagerei? Risadas nervosas. Continuei por 15 minutos. No final, aplausos genuínos. Não larguei minha carreira para virar comediante, mas descobri que rir da própria dor é terapêutico. E libertador. Em setembro, expandi novamente. 10º escritório, dessa vez em Goiânia. A equipe local era jovem, engajada, cheia de ideias. Me senti orgulhosa. Porque não estava só construindo empresa, estava construindo oportunidades, empregando pessoas, mudando vidas. E isso valia mais que qualquer título ou prêmio. Outubro trouxe surpresa inesperada. Ganhei o prêmio de empresária do ano numa grande premiação nacional. Discursei para 1000 pessoas. Esse prêmio não é meu, eu disse. É de cada mulher que já foi subestimada, traída ou descartada. E que mesmo assim levantou, reconstruiu e venceu. Esse prêmio é nosso. Standing ovation de 3 minutos. Jornalistas me cercaram depois. Dei entrevistas para 5 veículos diferentes. E todas as manchetes no dia seguinte falavam sobre superação, não sobre vingança. Finalmente, minha narrativa tinha mudado. Em novembro, fiz 32 anos. Comemorei viajando sozinha para o Japão. 2 semanas de imersão cultural completa. Templos, cerimônias de chá, meditação, silêncio profundo. Encontrei paz que não sabia que estava procurando. Voltei renovada, centrada, pronta para a próxima fase. Dezembro chegou com um desafio novo. Um concorrente grande tentou nos derrubar com campanha difamatória. Espalharam mentiras sobre práticas empresariais, tratamento de funcionários, tudo. Pensei em revidar com mesma moeda, mas Ricardo me aconselhou diferente. Deixa o trabalho falar por você. Ele estava certo. Publicamos relatório completo de transparência, depoimentos de funcionários, auditorias independentes. Em 2 semanas, a verdade prevaleceu. O concorrente pediu desculpas públicas. E nós saímos mais fortes. Janeiro chegou trazendo reflexão profunda. Sentei sozinha no meu escritório numa tarde de domingo e fiz balanço completo da vida. Tinha tudo o que sempre quis. Sucesso, reconhecimento, autonomia, paz. Mas faltava algo. Demorei dias para identificar o quê. Até perceber. Comunidade. Tinha construído império, mas tinha construído sozinha. E estava na hora de mudar isso. Comecei a frequentar grupos de empresárias. Não para fazer networking, mas para fazer amigas de verdade. Mulheres que entendiam as pressões, os desafios, a solidão do topo. Encontrei 5 que viraram amigas reais, jantares mensais, viagens juntas, conversas profundas. Elas me lembravam que vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. Em fevereiro, algo inesperado. Conheci alguém. Não estava procurando, mas aconteceu. Num evento corporativo, cruzei olhares com uma advogada ambiental incrível. Conversamos a noite toda. Trocamos números. Começamos a nos ver. Era diferente de qualquer relacionamento anterior. Baseado em respeito mútuo, admiração genuína, parceria real. Sem jogos, sem drama, sem dependência. Só 2 mulheres completas escolhendo compartilhar jornada. Em março, apresentei ela para o Ricardo e para a Célia. Aprovação unânime. Ela te faz sorrir de verdade, Célia disse. É a primeira vez que vejo isso. Tinha razão. Era a primeira vez que estava com alguém sem medo de perder mim mesma. Abril trouxe desafio profissional inesperado. Crise econômica global ameaçou nossos contratos. Clientes cancelando, mercado retraindo. Pensei que perderíamos tudo que construímos, mas a equipe se uniu. Renegociamos contratos, cortamos gastos desnecessários, diversificamos portfólio. Em 6 meses,
Não só sobrevivemos, como crescemos. Crise não nos quebrou, nos fortaleceu. Provou que construímos algo sólido, não castelo de cartas. Em maio, finalmente terminei terapia. Não porque estava curada, mas porque tinha ferramentas para seguir sozinha. A terapeuta disse algo que nunca esquecerei. Você entrou aqui carregando raiva. Sai carregando sabedoria. Essa é a verdadeira transformação. Tinha razão. Não era mais a mulher raivosa do aniversário de 3 anos atrás. Era alguém mais complexa, mais compassiva, mais inteira. E isso era presente maior que qualquer vingança. Em junho, expandi a fundação para incluir saúde mental. Sessões de terapia gratuitas para todas as bolsistas. Porque entendi que educação sem saúde emocional é incompleta. A resposta foi comovente. Meninas compartilhando traumas, pedindo ajuda, se curando juntas. Virou rede de apoio poderosa. E me mostrou que impacto real vai além de dinheiro. É sobre cuidado genuíno. Julho marcou 4 anos desde a festa que mudou tudo. Dessa vez comemorei. Não com ostentação, mas com gratidão. Reuni toda a equipe da AT Gestão num almoço especial. Agradeci cada pessoa individualmente. Compartilhei história completa, sem filtros. Muitos choraram. Todos aplaudiram. Vocês não trabalham para mim, eu disse. Trabalham comigo. E construímos isso juntos. Foi dia de celebração genuína. De reconhecer que sucesso individual não existe. É sempre coletivo. Agosto trouxe fechamento inesperado. Meu pai pediu para me ver. Pela primeira vez em 4 anos, aceitei. Nos encontramos num café neutro. Ele estava visivelmente mais velho. Cansado, mas mais leve. Não vim pedir nada, ele começou. Só vim agradecer. Franzi a testa confusa. Agradecer? Por me ensinar a lição mais importante da minha vida. Ações têm consequências. Privilégio não é permanente. E família se constrói com respeito, não com sangue. Ficamos em silêncio. Você me destruiu. Ele continuou. Mas também me salvou. Pela primeira vez na vida, construí algo com minhas próprias mãos. É pequeno, é humilde, mas é meu. Vi sinceridade nos olhos dele. Fico feliz que tenha aprendido, eu disse. Mesmo que tenha custado tudo. Custou exatamente o que precisava custar, ele respondeu. Nos despedimos sem abraço, mas com paz. Não éramos família, mas não éramos mais inimigos. Éramos apenas 2 pessoas que um dia compartilharam sobrenome. Setembro me trouxe proposta impossível de recusar. Uma das maiores editoras do mundo queria transformar minha história em filme. Roteiro baseado no livro, produção internacional, elenco de primeira linha. Hesitei por semanas. Expor ainda mais minha vida? Reviver tudo publicamente? Mas então pensei nas milhares de mulheres que mensagens dizendo que minha história mudou suas vidas. E aceitei. Não por mim, mas por elas. Porque representatividade importa. Porque histórias de superação feminina precisam ser contadas. A produção começou em outubro. Fui consultora criativa, garantindo que mantivessem essência real. Vi cenas sendo filmadas e chorei. Não de tristeza, mas de encerramento. Aquele capítulo finalmente estava fechado. Em novembro, aconteceu algo que nunca esperei. Bianca me ligou. Não para pedir nada, mas para compartilhar. Tinha sido aceita num MBA internacional com bolsa integral. Segui seus passos, ela disse. Construí meu próprio caminho. E finalmente entendo o orgulho que você deve sentir. Parabenizei sinceramente. Não éramos próximas. Provavelmente nunca seríamos. Mas havia respeito mútuo agora. E isso era suficiente. Dezembro chegou trazendo o balanço final. Sentei na varanda do Cobertura numa noite estrelada rara e refleti sobre os últimos 4 anos. Da humilhação pública à empresária do ano. Da traição familiar à família escolhida. Da raiva consumidora à paz profunda. Tinha percorrido jornada que parecia impossível. E saído não apenas vitoriosa, mas transformada. Não era mais a Aline que entrou naquele salão de festas 4 anos atrás. Era a versão mais forte, mais sábia, mais compassiva de mim mesma. E, finalmente, estava completamente em paz com cada escolha.
cada sacrifício, cada lágrima. O ano novo chegou silencioso. Passei com minha companheira, Ricardo, Célia e alguns amigos próximos. Brindamos não ao que foi, mas ao que viria. Porque entendi que vida não é sobre vingar-se do passado. É sobre construir futuro que valha a pena. Hoje, 5 anos depois daquela noite, estou no meu escritório. A AT Gestão Empresarial emprega mais de 300 pessoas diretamente. Impactamos milhares de vidas através da fundação e continuamos crescendo. Olho pela janela e vejo São Paulo inteira aos meus pés. Não como conquista, mas como responsabilidade. Porque aprendi que poder real não é sobre derrubar inimigos. É sobre erguer aliados. Se você está assistindo isso e já passou por traição familiar, por humilhação pública, por momentos onde achou que não conseguiria se levantar, quero que saiba, você consegue. Não do jeito que eu fiz, porque sua jornada é única. Mas consegue. Construa sua mesa. Assine seu nome. E quando chegar a hora, não hesite em proteger o que é seu. Família não é quem compartilha seu sangue. É quem escolhe ficar quando tudo desmorona. Meu nome é Aline Tavares. Essa é minha cidade, minha empresa, minha vida. E se minha história inspirou você de alguma forma, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque juntas, somos imbatíveis.